De que forma você vê a Deus? Bem, eu vou contar aqui algo que aconteceu, está escrito na Bíblia, para que você confira com a sua própria vida. Naqueles dias, havendo uma grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Bem, antes de continuarmos, eu quero que você perceba o seguinte. Primeiro, o Senhor Jesus se importou com aquela grande multidão que vieram a ter com ele. Essas pessoas vieram na fé, apenas com o foco de ir até Jesus. E se eles voltassem para casa, eles não teriam estrutura. Alguns deles vieram de longe, então desfaleceriam no caminho. Veja, o Senhor Jesus poderia dar o sustento para eles e eles chegarem até a casa, sem precisar fazer qualquer milagre diante de ninguém. É ou não é verdade? Mas o Senhor Jesus, sim, ele se importa e mostrou para os discípulos que ele se importava com aquelas pessoas que vieram ter com ele. Sabe, o Senhor Jesus, ele vê cada um de nós e sabe o que está acontecendo no nosso caminho. Às vezes, estamos indo até Jesus e às vezes não temos nem estrutura para voltar para casa. Mas o Senhor Jesus toma para si quando nós agimos a fé. Veja, essas pessoas, quando saíram de casa para se encontrarem com o Senhor Jesus, elas foram baseadas em olhar para Jesus e não pensaram nas circunstâncias. Mas observe que os discípulos, na época, eles não eram batizados com o Espírito Santo, eles, assim como indiferente, não se importaram com aquela situação do povo. Como eles disseram assim: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: quantos pães tendes? O Senhor Jesus, ele pergunta o que nós temos. O que nós temos? E disseram-lhe: 7. E aí então o Senhor Jesus pediu que aquela multidão se assentasse no chão e ele tomou aqueles 7 pães e deu graças. Sabe, é muito impressionante isso para mim. Sabe quantas vezes você, ouvinte, pensa que no pouco você tem que murmurar. E aí você murmura contra Deus, murmura contra a situação, murmura contra os familiares, contra as pessoas. Mas o Senhor Jesus não fez assim. Ele tinha lá uma multidão com uma situação que alguns iam desfalecer voltando para casa. Ele tomou aquilo como sua responsabilidade e tomou o que tinha. E com aquilo que ele tinha, ele deu graças. Sabe, que testemunho, não é verdade? Ele dá graças a Deus. E tomou o que tinha e deu àquelas pessoas. E tinham também alguns peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhe pusessem diante. E comeram, saciaram-se, e 2 pedaços que sobejaram levantaram 7 cestos.
e os comeram, eram quase 4.000 e despediu-os. Você já imaginou você ter uma situação que, ao seu ver, não tem como você sustentar e você ter que dar graças e não murmurar e daquele pouquinho se multiplicar? Ou seja, quando a gente se importa, aquele pouco se multiplica. Vamos a um momento de reflexão e voltamos após essa trilha musical. E então, refletiu? Pois é, gente. Muitas vezes cometemos tantos erros quando a gente olha para as circunstâncias. Se a gente ao menos olhasse para o nosso alvo, não murmuraríamos. Se a gente olhasse para Jesus, na verdade, a gente não murmuraria. A gente manifestaria fé. Mas o natural é a gente viver de forma natural. E não é isso que queremos. Nós queremos entender como agir essa fé estando em alerta, estando em vigilância, para que não cometemos os mesmos erros e possamos glorificar a Deus através da nossa vida. Com essas atitudes, nós vemos que, em vez de santificarmos o nome do Senhor Jesus, nós, na verdade, não o santificamos. Nós envergonhamos. Por isso, observe. E entrando logo no barco, com os seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. Você já imaginou? Diante de tantos sinais que Deus tem dado para todos nós, e de repente você chega para tentar a Deus, provocar a Deus. Você não está exercitando a fé. Você está pedindo um sinal por causa da sua incredulidade. Sabe, quantas pessoas estão incrédulas porque escolheram ser incrédulas? Escolheram olhar com maus olhos. Não escolheram crer. Não escolheram ser humildes, porque é uma opção, é uma escolha. E tudo depende dos nossos olhos, da nossa mente, o que nós alimentamos. E Jesus falou o que para esses fariseus, hein? Observe o que aconteceu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade eu vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. Ou seja, para você que é incrédulo, para você que tem maus olhos, para você que malda, mesmo diante de
tantas evidências do próprio Deus para você, é porque você tem algo errado dentro de você. O que será? De repente, as coisas do seu jeito. De repente, inveja, orgulho, vaidade. Bem, só você pode examinar e perceber isso. Por isso, ouvinte, precisamos estar atentos e observar nós mesmos, para que então a gente possa se corrigir e agir. A fé, que é pura, não tem nada de incredulidade, maus olhos, murmurações. Faz o que está ao seu alcance, ou seja, faz o que tem. Você tem uma fé e você pode exercitá-la. Depende de você.